Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Em potenciação e radiação, né, o que a gente vai estudar? Vai estudar as principais propriedades de potenciação e entender que potenciação e radiação é basicamente o mesmo lado da mesma moeda, né? A diferença é que uma é multiplicação e a outra seria divisão. Vocês vão entender o que eu estou falando agora. Por quê? Olha só, quando a gente fala que a potência de um expoente inteiro, né, um expoente inteiro. Então, se a gente tem um expoente inteiro, se eu tiver a ao quadrado, representa que eu estou multiplicando a duas vezes. Se eu tiver a ao cubo, representa que eu estou multiplicando a três vezes. Se eu tiver a à quarta, representa que eu estou multiplicando a quatro vezes. Então, o n aqui significa que eu estou multiplicando esse número n vezes, né? São n fatores. Então, quando eu tenho esse número real A, né, ele não é nulo, né, e ele é um número natural, ou seja, positivo, eu sempre tenho o resultado aqui, um número positivo. Se o meu expoente, se o meu expoente for negativo, né, eu vou inverter esse resultado. Ou seja, eu estou falando isso aqui, ó. Se eu tiver A elevado a menos N, isso aqui é a mesma coisa que eu estou escrevendo assim, ó, 1 sobre A elevado a N. É o inverso do seu valor, né? Então, se eu tiver assim, ó, 2 elevado a menos 4, posso escrever 2 elevado a menos 4 como 1 dividido por 2 elevado à quarta potência, tá? Isso que eu posso representar. Continuando, né? É isso aqui, ó. Eu tenho algumas propriedades. E quais são essas propriedades aqui que valem para esses números? Pensa aí, ó, eu tenho A e B, que são números naturais, números reais, tá? E M e N também, e são números inteiros, que os meus expoentes são números inteiros aqui. Então, estamos trabalhando com expoentes inteiros. Potências de mesma base, eu somo os expoentes, tá vendo? Multiplicação de potência de mesma base. Divisão de potência de mesma base, base A, eu subtraio os expoentes, né? Quando eu tenho dois números se multiplicando elevado ao mesmo expoente, eu posso separá-los, né? Posso fazer A elevado a N vezes B elevado a N, sem problema nenhum. Mesmo processo que eu posso fazer para cá, eu posso colocar em evidência, tá? Isso é importante a gente saber. Quando eu tenho não só na multiplicação quanto na divisão, né? Essas duas propriedades aqui, elas são basicamente a mesma. Essas duas aqui, elas são basicamente a mesma. A diferença é que uma se tratando de multiplicação, outra de divisão. E quando se tem potência de potência, olha só, A elevado a M elevado a N, tá vendo? É só multiplicar esses expoentes, tá? Eu não faço a potência do expoente aqui, eu só multiplico os expoentes. Como assim, Juan? Se eu tiver assim, ó, 2 elevado a 3 ao quadrado, né? Isso aqui é potência de potência. Então, eu tenho, ó, 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Se eu tiver isso aqui, ó, 2 elevado a 3 ao quadrado. Você percebe que quem está ao quadrado aqui é o expoente? Então, isso aqui ficaria 2 elevado a 9, né? Percebam bem, potência de potência, e aqui não é potência de potência, é o quadrado do 3, tá? Até aqui, ok? Então, vamos explicar a raiz. Como é que é a raiz? Gente, a raiz é como se eu tivesse a potência, só que em forma de fração. Por exemplo, 1 elevado a n. Então, se eu tiver a que multiplica, né, a elevado 1 sobre n, é a mesma coisa de eu estar expressando aqui a raiz enésima de a.
tá? Essa é a representação mais clara que a gente pode ter aí para resolver isso aqui. Então, vamos lá. Ó, dessa observação aqui, eu já vejo que se A, né, a raiz enésima de A é igual a B, então se eu elevar ambos os lados a N aqui, ó, eu simplifico isso aqui, né? E aqui fica B elevado a N é igual a A, com o meu B sendo maior que zero. E isso é um método para a gente resolver aqui a raiz enésima, tá? Tá, Juan, faz com valores. Já já eu chego nos valores assim que a gente terminar aqui de explicar as definições. Então, ó, olha só, raiz enésima de A elevado a N, né? Quando eu tenho esse N aqui e esse N, meu resultado vai dar o quê? Vai dar o próprio A, tá? Então, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Meu resultado vai dar 2. Tá? Raiz sexta de 3 elevado a 6. Meu resultado vai dar 3. Beleza? Então, ó, prosseguindo. Então, a gente consegue observar algumas definições. A primeira, raiz de 36 é igual a 6. Não é correto eu falar que a raiz de um número vai ser mais ou menos, tá? Isso aqui é errado, ó. Isso não é válido. Beleza. Raiz de 9 quartos, eu posso extrair a raiz do de cima e do de baixo. Né? Raiz de 9, 3, raiz de 4, 2. Aqui, raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8, eu posso, né? Lembrando que raízes cúbicas podem ter como resultado números negativos. Então, fica aqui, ó, menos 2. E se eu tiver mais ou menos fora da raiz, olha só, mais ou menos fora da raiz, aí sim o meu resultado pode ser o mais ou menos 7. Tá? Aqui, ó. Raiz de 25 sobre 81, posso falar que vai ser mais ou menos 5 nonos? Não. Por que não? Porque a raiz aqui só pode sair um número positivo, tá? Então, mesma coisa aqui, mesma coisa aqui, tá? Em qualquer um deles, a gente só vai colocar o mais ou menos se ele estiver fora da raiz. Seria o caso assim, ó. Ah, x ao quadrado é igual a 4. Então, significa que meu x aqui ele pode ser tanto 2 ou o menos 2, né? Por isso que a gente faz, x então vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 4. Não é que a raiz vai ser negativo, significa que o quadrado está passando esse sinal aqui, está fazendo que esse sinal aqui seja possível, tá bom? Só para não confundir a cabeça de vocês aí. Outra coisa, a gente tem que estar atento sempre ao cálculo da raiz quadrada de um quadrado perfeito. Por quê? Sempre vai ser o módulo de A. Né? Então, se eu tiver aqui menos 2 ao quadrado, vai dar 2. Aí tem gente que corta isso aqui e coloca menos 2, gente. Já vi isso, tá? Sempre prestar atenção. Se eu tiver uma raiz e um quadrado, ele sempre vai ficar positivo. Olha só esse exemplo. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado, aí o pessoal faz o quê? Vem aqui, ó, corta isso e fala que o resultado dá menos 5. Quando, na verdade, é mentira, né? Por quê? Porque menos 5 ao quadrado dá 25 e a raiz de 25 dá 5. Beleza? Isso aqui sempre é válido. Por isso que ele coloca aqui, ó. Raiz de x ao quadrado é igual a módulo de x. Deixa eu ver o que estão falando. Gente, perguntaram qual vai ser a matéria de simulado. A matéria de simulado vai ser a matéria do livro 1. Tá? ênfase em razões e proporções, regra de 3, juros simples e compostos. Então, os conjuntos dos números reais têm umas situações distintas, né? Conforme
n seja par ou ímpar. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, se meu a é menor que zero, não existe raiz enésima de a. Por exemplo, se eu tiver aqui raiz de menos 5, não existe raiz de menos 5, porque não existe uma raiz de número negativo. Tá? Se a raiz for zero, raiz de zero é zero. E raiz de 4 é 2. Se o número for ímpar, né? Olha só, se n é ímpar, qualquer que seja o número real a, existe uma única raiz enésima que é indicada por raiz enésima disso aqui ou o próprio a elevado à nossa raiz, como a gente vai ver a seguir, ó. Aqui, a raiz cúbica de menos 8, isso dá menos 2, né? Raiz cúbica de 1, isso vai dar 1, beleza? Então, ele está falando aqui, ó, se o coeficiente for negativo, ou for negativo não, for ímpar, pode ser que eu tenha resultados com números negativos, se não, somente números positivos. Quais propriedades a gente tem na raiz? Galera, as mesmas propriedades que a gente aplica para potência, a gente aplica aqui, ó. Por quê? Se eu tiver n e m em comum aqui nos dois, eu posso utilizar o p aqui, ó, tanto em um quanto em outro, como um fator comum e simplificar, tá? No segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, raiz enésima de AB, eu posso separar em raiz de A e raiz de B. Assim como se eu tivesse, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2. Eu não multiplico, fica raiz de 6. Ou seja, se eu tiver raiz de 6, eu posso separar em raiz de 3 vezes raiz de 2. O mesmo processo indo, eu posso fazer o processo o quê? Voltando, caso eu precise. Então, ó, quando eu tiver raiz de uma divisão, eu posso separar também, né? Se eu tiver assim, 12, né? Raiz de 12. Aí eu posso colocar que raiz de 12 vai ser 24 sobre 2, né? Se isso me ajudasse de alguma maneira, eu poderia colocar isso aqui? Poderia, sem problema nenhum, tá? Por último, potência aqui, ó. Eu tenho raiz enésima de A. Se eu elevar isso aqui a algum expoente m, o que vai mudar? Nada, gente. Minha raiz continua sendo elevada, tá? Vai ficar assim, ó. N A elevado a M. E se eu lembrar ainda que isso aqui pode ser escrito como fração, ficaria assim, ó. A M sobre N, né? Isso aqui é bem importante a gente lembrar. Raiz de raiz. Quando eu tenho raiz de P, raiz de N de A. Eu posso simplificar essas duas raízes para um único radicando, fazendo como? Multiplicando esses dois aqui. Por exemplo, se eu tivesse raiz cúbica de raiz quadrada de 2. Eu poderia simplificar isso aqui escrevendo como raiz sexta de 2, tá? Poderia simplificar escrevendo assim. Por quê? Multiplicando esses dois radicais aí. Outros exemplos, né? Se eu tenho aqui, ó, 3 vezes raiz cúbica de 5. Eu consigo trazer esse 2 aqui para dentro da raiz de novo? Né? Eu consigo se eu levar esse 2 ao cubo. Tá vendo? Eu levo 2 ao cubo, ou seja, simplifico essa raiz, transformo essa raiz, né, em uma única raiz. 3 raiz de 2, menos 3 raiz de 2. O menos continua do lado de fora, ó. O 3 eu consigo trazer para dentro da raiz? Consigo, é só elevá-lo ao quadrado. Então, ficaria 3 ao quadrado, né? Multiplicando dentro da raiz. Então, galera, isso que eu quero que eu entenda. Da mesma forma que a gente pode ir, a gente pode voltar nos processos, tá? A matemática, ela não é uma via de mão única, não.
Ela pode tanto fazer a operação como desfazer a operação. Normalmente, a gente faz só essa operação aqui, né? A gente está aqui, a gente racionaliza para chegar aqui. Às vezes, o exercício pede a resposta contrária, tá? Quando que acontece isso? Algumas vezes, não é muito recorrente, mas acontece algumas questões. Potência de um expoente racional, né? Então, agora que está aí, ó. Quando eu tenho fração, galera, no expoente, é aquilo que eu acabei de falar para vocês, ó. O P, que é o meu expoente, continua elevado e o Q vai para a raiz, né? Então, ó, se eu tiver 2 elevado a 3 sobre 2, o 3 continua no expoente, o 2 vai para a raiz. 3 elevado a 1/5, o 1 vai no expoente e o 5 vai para a raiz, tá? As propriedades são basicamente as mesmas da potência com denominador inteiro, tá? Ó. Multiplicação de potência de mesma base, soma. Só que aqui, como é uma fração, a gente vai somar essa fração. Divisão de potência de mesma base, subtrai os expoentes e mantém a base. Multiplicação, né? Eu vou aplicar aqui um fator comum entre os dois termos. Na divisão também aplico um fator comum entre os dois termos. E na potência de potência, eu multiplico as frações, tá? Então, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, e eu consigo aí chegar à minha resposta. São muitas propriedades, gente, mas se você decora dos fracionários, né, que é basicamente a dos números inteiros, você consegue fazer qualquer questão, tá? E aqui que entra o pulo do gato. Lembra que eu falei com vocês de produtos notáveis? Né? A gente utiliza produtos notáveis na racionalização de denominadores, né? E é bem isso aqui que a gente vai utilizar, ó. Então, é comum, se eu tiver aqui 1 sobre raiz de 2, eu fazer os cálculos para simplificar. Eita. Por quê? Eu não vou deixar a raiz no expoente, ou no denominador, né? Se eu não vou deixar a raiz no denominador, o que eu faço? Eu vou racionalizar minha expressão, tá? Então, racionalizando minha expressão significa tirar a raiz do denominador. Como é que eu faço isso? Quando eu tenho uma raiz simples, é só eu multiplicar por 1, né? Tá vendo que isso aqui dá 1, ó? Isso aqui dá 1. Então, estou multiplicando por 1. Só que o meu 1 está escrito de uma forma diferente, né? Está escrito como raiz de 2 sobre 2. Ou raiz de 2 dividido por raiz de 2, ó. Quando eu multiplico, fica raiz de 2. Embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, né? A raiz de 4 é 2. Por isso que a gente simplifica os expoentes dessa maneira. Então, é bem mais simples eu escrever uma expressão assim do que escrever uma expressão assim, tá? E como a gente chega nisso? Racionalização de denominadores. Aí ele já estão vendo minha tela aí, gente? Tá tudo ok meu áudio? Tá parecendo que minha internet está instável? Olha só. Ele já coloca, de modo geral, a gente pode fazer o quê? A gente percebe que para conseguir racionalizar uma fração, uma fração, né, com denominador com raiz, o que eu faço? Eu vou multiplicar pelo que falta, né? Por exemplo, a raiz quarta de 3. Qual o número que falta para eu completar essa raiz aqui, ó? Aqui não tem 3 elevado a 1? Então, eu faço 4 menos 1 dá 3. Então, o número que eu vou multiplicar vai ser 3 ao cubo, tá? Então, vai ficar raiz quarta de 3 ao cubo. Então, eu sempre tenho que, para achar o termo, para racionalizar, eu tenho que completar o expoente aqui, ó, para ficar igual o índice da raiz. Viu? Vocês conseguiram entender? Mas vamos ver os exemplos aqui embaixo, ó. Se eu tiver aqui 3 dividido por raiz de 5, aqui fica fácil, né? Aqui, ó,
para completar aqui, só multiplicar por raiz de 5, em cima e embaixo. Então, ó, 3 raiz de 5 dividido por 5. Ok, tranquilo aqui. Vamos para o próximo, ó, raiz quinta de 3 ao quadrado. Para completar esse denominador aqui, ó, então tem que multiplicar por raiz quinta de 3 ao cubo. Né? Porque quando eu multiplico por raiz quinta de 3 ao cubo, ó, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo dá 3 à quinta. Então, simplifico aqui e vai ficar somente raiz quinta de 27 sobre 3. Tá? Então, é essa maneira que a gente racionaliza esses denominadores aí quando a gente tem a raiz diferente de 2. Tá? A raiz diferente, o índice da raiz diferente de 2. Até aqui ok, galera? Até aqui ok? Tá conseguindo acompanhar? Tem algum ponto de dúvida aí? Ó, agora a gente vai entrar naquele ponto que a gente utiliza produtos notáveis, tá? E o ponto que a gente utiliza produtos notáveis é esse aqui, ó. Caso apareça uma raiz do tipo AB ou A menos B, a gente vai ter que usar o produto notável. Tá vendo? Por quê? Se aparece desse tipo, a gente aplica o outro termo e a gente tem o quadrado desse com o quadrado desse. Então, ó, 5 mais raiz de 1, quadrado de raiz de 5, né, vai dar 5. Quadrado de 1 dá 1. Né? Então, quando eu fazer essa multiplicação aqui, vai ficar 5 menos 1. Né? Então, 5 menos 1 daria 4. Né? Vocês vão entender aqui por que ele dá esse resultado. Ó. Então, 2 dividido por raiz de 5 mais 1. O que eu faço? Vou multiplicar pelo conjugado. Né? O que é o conjugado? Ó, aqui está positivo, vou multiplicar por o fator com ele negativo. Quando eu multiplico com ele com o fator negativo, ó, em cima e embaixo, vai ficar 2 que multiplica isso aqui. Né? 2 que multiplica isso aqui. Ó, isso aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, ó, esse 2 vai simplificar com o 4 que vai sobrar aqui embaixo, né? E sobra somente 2, tá? Quando eu tenho, ó, raiz nos dois termos, raiz de 7 menos raiz de 2. Então, qual vai ser o conjugado? O conjugado vai ser com esse sinal aqui positivo, né? Ó, positivo. Então, raiz de 7 mais raiz de 2. Vai ficar o quadrado do primeiro, o quadrado de raiz de 7 dá 7, menos o quadrado do segundo. O quadrado de raiz de 2 dá 2. Então, 7 menos 2, 5. Tá vendo? Então, a raiz de 7 mais raiz de 2 sobre 5. E assim, a gente elimina a raiz de termos que eu tenho soma. Né? Só que eu ainda tenho alguns termos, algumas frações, quando tem cúbico. Né? Por exemplo, se eu tiver raiz cúbica, né? Para eliminar essa raiz cúbica aqui, não adianta eu multiplicar só pelo conjugado. Né? Não adianta eu multiplicar por raiz cúbica de 2 mais 1. Por quê? Porque tem que completar aqui, teria que ser ao quadrado, né? No mínimo. Só que se eu colocar o quadrado, vai dar diferença. Por quê? O que elimina esse termo aqui, né, é esse conjugado aqui, esse pedaço de fração. Então, se eu tiver negativo, né, fica assim. Se tiver positivo, fica com esse sinal, esse termo aqui, para eu chegar a esse resultado cúbico. Vamos entender, ó. Vamos pegar a matéria de produtos notáveis que a gente acabou de estudar semana passada. Ó, 1 dividido por raiz cúbica de 2 menos 1. Então, para eu eliminar esse termo aqui, ó, o meu A é o primeiro e o meu B é o segundo, né? Então, vai ficar, ó, como aqui tem um negativo, eu vou multiplicar por A ao quadrado, então vai ficar, ó, raiz cúbica de 2 ao quadrado, mais AB, né? Então, mais raiz cúbica de 2, mais o segundo termo ao quadrado, ó, o segundo termo ao quadrado. Então, esse é o meu fator de multiplicação.
Quando eu multiplico aqui e quando eu multiplico aqui, aqui embaixo não precisa multiplicar tudo, porque eu já sei qual resultado vai dar, né? Vai dar o cubo desse, então 2 vai que ficar 2, e o cubo do 1, né? Negativo, então 2 menos 1. Então, esse vai ser o resultado do denominador. Por quê? Ó, raiz cúbica de 2, o cubo disso aqui dá 2, né? O cubo disso aqui dá 2. Então, quando eu fizer toda essa conta aqui, ó, reparem bem que vai sobrar só a parte de cima, que vai ficar raiz cúbica de 4 mais raiz cúbica de 2 mais 1, né? Então, são esses fatores aqui que eu uso quando eu tenho alguma raiz cúbica somando ou subtraindo no expoente, tá? Preste bastante atenção nisso. Vamos fazer exercício agora? E vamos ter bastante tempo aí para a gente fazer exercício. Bastante sim, né? Temos aí 15 minutos para fazer exercício nessa aula. Então, primeira questão aí, não sei se vocês já resolveram, está aqui, ó. Questão 1, ele fala: a distância que a luz percorre em um ano, chamada de anos-luz, é aproximadamente 38 vezes 4 elevado a quinta vezes 5 elevado a 12 quilômetros. A notação científica desse número é, vamos lá, trabalhar, lembra, trabalha com as propriedades aí e deem o melhor de vocês. Vamos ver. Me responderam aqui já, vamos ver. Perguntaram qual página. A gente está no início do livro, Estevam. Primeiro capítulo. Página 5. Só virar a folha aí. Conforme for respondendo, vamos dando a resposta aí, tá, gente, no chat. Lucas, tá certinho, viu? Isso aí mesmo. Número 1, certinho. Terminou a 1, pode ir para 2, tá?
Gente, na 1, vai fazer aquele primeiro conceito que eu falei com vocês. Da mesma forma que a gente pode ir, a gente pode voltar, né? Então, ó, transforma esse 4 aqui em 2, tenta transformar todo mundo em fatores primos. Depois que você transformar todo mundo em fatores primos, você consegue transformar aí mais fácil. Certinho, Felipe? Certinho, Marcelo? Nicole, certinho, viu? PX que respondeu aí. Terminou a 1, pode ir para 2. Terminou a 2, pode ir para 3, tá? Isadora, certinho. Muito bem. Fazer a 1? Vamos lá. Fazer a 1 aqui nessa partezinha de baixo, enquanto a gente já faz a 2. Olha só, gente. 38, né? 38 vezes 4 elevado à quinta potência, vezes 5 elevado à 12ª potência. Né? 38 eu posso simplificar aqui. Boa, Arthur. 2 vezes 19. Né? 4 eu posso simplificar para 2 ao quadrado. Né? 2 ao quadrado. E esse 2 ao quadrado está elevado a quanto? A quinta potência. Né? Está elevado à quinta potência. E o 5 está elevado à 12ª potência. 5 é primo. Beleza. Então, já vou fazer o seguinte, presta bastante atenção. Vou simplificar as potências. Então, vai ficar ó, 19 vezes 2 ao quadrado elevado à quinta potência dá 2 elevado à décima. Né? Que no caso, multiplicando com esse 2 aqui também, vai ficar 2 elevado à 11ª potência.
vezes 5 elevado à 12ª potência. A propriedade me diz lá, quando tem expoentes iguais, eu posso multiplicar, né? Então, no caso aí, eu já ficaria com 19 vezes 5, né? Por quê? Para deixar o expoente igual ali, ó. Eu vou multiplicar com 2 elevado a 11 vezes 5 elevado a 11. Ok, ó, os dois têm o mesmo expoente, eu posso agrupá-los. Então, vai ficar 19 vezes 5 vezes 2 vezes 5, ambos elevado a 11. Por que, Juan, você agrupou 2 vezes 5? Porque 2 vezes 5 dá 10, né? Então, fica 19 vezes 5 vezes 10 elevado a 11. 10 elevado a 11. Beleza. Como é que fica agora? Fica da seguinte maneira. 19 vezes 5 multiplica por 10, dá 190, divide por 2, dá 95. Então, ficaria 95 vezes 10 elevado a 11. Né? Mas eu não posso deixar assim, notação científica tem que ser 9,5 vezes 10 elevado à 12ª potência. Conseguiram entender aqui? Resolução? Todo mundo? Boa, então. Beleza. Então, é assim que a gente faz. Ó. Se ele quer transformar em notação científica, você sabe que você vai ter que agrupar o 2 com o 5. Né? E aí o resto se vira, o que você vai fazer? Questão 2. Teve algumas pessoas que já responderam, tá? Arthur, tá certinho, te falei, né? Certinho, você respondeu. Alguém tá conseguindo fazer a questão 2 aí? Não? Ó, nessa questão 2, ele fala que tem que ser expresso com base 51. Então, o que a gente vai fazer? Fatora do mesmo jeito, gente. Vamos fatorar. Então, ó, 6. 6 eu posso colocar que é 2 vezes 3. Né? Isso aqui é elevado a 2x. 9. 9 eu posso colocar que é 3 ao quadrado. Né? E isso aqui está elevado ao quadrado. Beleza, o 34. 34 eu posso colocar que é 2 vezes 17. Né? E isso está elevado a y. Isso está elevado a y. Tranquilo até aqui? Vocês fizeram isso? Conseguiram chegar a isolar o 2, o 17, o 3? Então, vou dar essa dica aqui. Continua fazendo aí. Tá? Continua fazendo aí. Como é que vocês vão fazer? Agrupos semelhantes. Agrupa todos os expoentes do 2, agrupa todos os expoentes do 3 e agrupa todos os expoentes do y. Beleza? Vamos ver aí. Acho que a partir daí vocês conseguem. Galera, só vou subir o livro mais um pouquinho aqui, para ficar com essas duas questões. Quem quiser fazer a 3 e terminou a 2 já pode juntar aí também, viu? Vou pegar essa questão. Na verdade, nossa aula acaba agora, né? 9h05. Agora que eu tô olhando aqui, galera. Olha só, a gente termina esse exercício na próxima aula, só que eu recomendo fortemente, gente, façam pelo menos 2, 3 e 4 aí essa aula, para a gente só chegar e corrigir na próxima aula, tá? E aí na próxima aula a gente faz as outras e explica as dúvidas, beleza? Se tiver um tempinho aí, vocês tentem fazer. O que eu indico aqui, ó? Há grupos semelhantes, aplica cada termo e vai agrupando semelhantes, tá? Falou.